Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, toda família Palavra que Liberta. Pastor Matias quem vos fala. E nessa tarde, irmãos, eu quero fazer uma breve reflexão para o meu, seu elevo espiritual, onde se encontra nas nossas Bíblias, no livro de Números, capítulo 12, e versículo 1. Esse texto chamou muita atenção, onde diz assim, que Miriam, sendo irmã de Moisés, ela questiona a liderança de Moisés. Melhor do que as minhas palavras são as palavras de Deus, e vou deixar realmente aí um rico comentário e também o texto da palavra. Vamos ler capítulo 12, versículo 1, o qual diz assim, Miriam e Arão falaram contra Moisés, e por causa da mulher etíope, que este tomara por ele, havia desposado uma mulher etíope. E diziam, porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu? Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam, vós três, saí da tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, pôs-se à entrada da tenda e chamou a Arão e a Miriam. E quando ambos se apresentaram, ele disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Pois boca a boca falo com ele, às claras e não por figuras, ele contempla a semelhança do Senhor. Porque, pois não temestes falar com o meu servo Moisés, a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. E quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, Miriam se achou leprosa, branca como neve. Voltando-se para Miriam, Arão viu que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado que loucamente cometemos. Amém? Escuta. A Bíblia nos relata que Miriam, ela contestou a forma que Moisés estava governando o povo de Israel. Ela não aceitava que Moisés liderava e questionava a maneira que ele liderava, querendo colocar falhas e erros sobre aquilo que Deus constituiu sobre a nação de Israel. Quero dizer para você que está me ouvindo agora, se você quer um dia ser abençoado por Deus, começa pelos princípios certos, não errado. Não questione a sua liderança, não fale mal da sua liderança, porque se você acha que Deus te usa, se você acha que Deus está na tua vida, a primeira coisa que você tem que entender é que Deus respeita a hierarquia, e quando você atravessa a hierarquia com palavras, questionando, a presença de Deus, ela vem para subjugar o que está errado, e o que está errado não é o que você acredita, porque Deus ele coloca a hierarquia em primeira etapa, em primeira mão. Tentaram arrancar, tirar ou questionar Moisés naquilo que ele fazia, e o resultado foi claro, lepra. Então quando você questiona a sua liderança, automaticamente do céu desce a presença de Deus, e quando ele julga a questão, ali vem o que sobre a sua vida? Lepra, enfermidades e outros males assim por vir. Amém? Então está aí, agora você vai ver um pequeno relato, um pequeno vídeo que eu vou deixar para vocês, e que Deus possa instruir vocês acerca disto, e nunca na sua vida cometam os mesmos erros que cometeu Miriam, porque Miriam, depois de ficar leprosa, pelo fato de questionar sua liderança, depois de Deus colocar lepra nela, ainda teve que passar pela humilhação. Que humilhação é essa? Uma mulher que regia todas as mulheres dali de Israel, agora ser tirada, envergonhada, para realmente longe do arraial de Israel, para ser tratada e curada. Ou seja,
Todos tiveram que ver a vergonha de Míriam e o erro de Míriam de questionar sua liderança e o seu irmão Moisés. Amém? Então não questione, irmãos. Adore a Deus em sabedoria e graça. Nunca se levanta contra um servo de Deus. Nunca, nem em palavras não o faça. Não cometa o mesmo erro, para que também não aconteça com a sua vida o que aconteceu com Míriam. Que Deus abençoe. Assiste o vídeo aí que vamos colocar e que Deus possa falar no seu coração e que você possa achar realmente um lugar na presença de Deus em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Míriam põe a Arão contra Moisés. Moisés havia se casado com uma mulher da Etiópia. Míriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Será que é só Moisés que pode receber as mensagens do Senhor? Será que Deus não pode falar também através de nós? E o Senhor ouviu tudo o que disseram. Moisés era muito humilde, a pessoa mais humilde que havia na face da terra. Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés: Arão e Míriam, vão os três para a tenda sagrada nesse momento. Eles foram e o Senhor desceu na coluna de nuvem, parou na porta da tenda e chamou Arão e Míriam para junto dele. Quando os dois se aproximaram, Deus disse: Escutem as minhas palavras e guardem o que eu vou dizer. Acreditem que se houver entre vocês um profeta, eu me revelo em visões e falo com ele por sonhos. Mas com o meu servo Moisés é diferente. Ele é um homem da minha confiança e eu o coloquei como responsável pelo meu povo. Com ele eu falo face a face, com toda clareza, e não preciso fazer comparações. Ele já viu até o meu semblante. Como então vocês se atrevem a criticar o meu servo Moisés? O Senhor ficou indignado e se retirou. A nuvem se afastou e Míriam viu que estava leprosa. No mesmo instante a mulher embranqueceu. Parecia neve. Assustado, Arão olhou para Moisés e pediu: Perdão, não nos faça pagar pelo erro que acabamos de cometer. Foi um momento de loucura. Não deixe que Míriam continue assim, deformada. Moisés humildemente olhou para o céu e disse: Oh, meu Deus, eu te peço a cura de Míriam, que ela fique boa novamente, Senhor. Deus falou a Moisés: Se o pai tivesse cuspido no rosto dela, Míriam não passaria 7 dias envergonhada. Pois então, que ela seja expulsa do convívio de vocês, que ela fique excluída por 7 dias. Depois pode voltar. Assim Míriam sofreu por 7 dias. E o povo não partiu dali enquanto ela não retornou. De morte sejam quebrados, Deus é mais forte. Seja livre, eu profetizo. Decreto a falência do inimigo. Sou boca de Deus nessa terra.
Deus venceu a guerra, o inimigo perdeu, já era. Deus me disse, eu tenho autoridade e força pra pisar em serpentes e escorpiões vou ordenar. Com poder vão sair da minha frente. Decreto a falência da